Deus. Toda amada igreja na paz de Jesus, amém, irmãos? Amém. Glórias a Deus. Confesso que a garganta ainda está falhando um pouco, mas Deus é bom, igreja. Deus vai te dar graça e força aí para levar a palavra dele aí, que todos nós possamos nesta noite ouvir de bom grado a palavra de Deus. Porque a palavra, você fala que a palavra de Deus ela é digna de toda aceitação, irmãos. Então, para isso aqui estamos nessa noite, né? Louvar é bom, amém, irmãos? Adorar a Deus é bom, mas ouvir a palavra de Deus é melhor ainda, né? Porque a palavra de Deus é ela que nos conforta, que nos consola, é ela que nos dá força e ânimo, e é ela que vai nos dar o direito da vida eterna, amém? Aproveitar que os irmãos se encontram de pé, lá no livro de Hebreus, capítulo 10, em nome de Jesus. Livro de Hebreus, capítulo 10. Irmãos, hoje nós vamos falar de uma palavra-chave para a nossa caminhada cristã, que é a paciência. Quantos de nós precisamos a cada dia, não ter paciência? Precisamos ter paciência a cada dia, porque tamanhas são as lutas, as adversidades, dias maus que a cada dia vem sobre as nossas vidas. Se nós não tivermos paciência para buscarmos a Deus, para suportar os males dessa vida, irmão, nós não iremos avante. Então vamos nessa noite estar atento àquilo que Deus irá falar conosco por meio da palavra, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Esperar os irmãos acharem, que todos possam acompanhar a leitura da palavra do Senhor. O livro de Hebreus, lá no finalzinho da Bíblia, irmão. Lá no finalzinho da Bíblia tem o livro de Hebreus, capítulo 10. Glórias a Deus. Glórias e bendito seja o nome santo do Senhor. Livro de Hebreus, capítulo 10. Vamos dar uma sequência aqui, depois os irmãos acompanhem. Hebreus 10, 35, diz assim, irmãos. Livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 35. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouco de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém, irmãos? Nesse momento, convido os irmãos a orar. Vamos interceder. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus Santo, Deus de misericórdia, te agradecemos, Senhor, por esse momento. Te agradecemos, Pai, pela Tua palavra. Te agradecemos, meu Pai, pelas nossas vidas. Te agradecemos, meu Pai, pelos louvores, pelos cânticos ao qual acabamos de entoar. Meu Deus, receba, meu Pai, no trono da Tua glória. Meu Deus amado, a nossa adoração. Receba também a nossa prontidão de vontade. Ó, quando essa noite fria, chuvosa, Senhor amado, saímos das nossas casas, do conforto do nosso lar, para que estamos, meu Pai, sobre a Tua casa, para aprendermos com o Senhor, para aprendermos, meu Pai, com o Teu Santo Espírito. E aqui está, meu Pai, o Teu servo, dependo, meu Pai, da Tua graça, dependo, Senhor, da Tua bondade, da Tua misericórdia. Assim, meu Pai, como cada um desses que aqui estão, fala, meu Pai, no íntimo, fala no profundo, meu Pai, de cada coração, de cada pensamento, de cada entendimento, que possamos, meu Pai, nessa noite, não somente o ouvir, mas que possamos, meu Pai, ter uma clareza absoluta, meu Pai, da Tua palavra, e que assim possamos guardá-la, meu Pai, cada dia em nossos corações, para não pecar e nem transgredir contra a Tua lei. É o que pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Os irmãos podem tomar os seus assentos e após assentarem mais uma vez as palmas para nós. Glória a Deus. Amém, irmãos? Livro de Hebreus 10, 35 diz: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Aí no 36, porque necessitais de paciência. Amém, irmãos? Ou seja, a paciência é uma necessidade do cristão. É uma necessidade que nós temos que ter a cada dia, irmãos, sobre as nossas vidas. Por que paciência? Porque se nós não, agora nós falar, pensar, em um minuto, nós levarmos os nossos pensamentos
em alguém que nós conhecemos, que um dia estava na presença do Senhor, que um dia você viu aquela pessoa firme ali, tinha todo o prazer de estar na casa do Senhor, congregando, ouvindo a palavra, e hoje você olha para aquela vida, você não vê mais aquela virtude que tinha nos dias passados. Hoje você vê muitas vezes, se recorda de uma pessoa, talvez hoje você conhece uma pessoa que está ali, afastada dos caminhos do Senhor, longe, distante, sem força, sem ânimo, até mesmo para agradecer a Deus pelo fôlego de vida. Por que, irmãos? Porque sobrevieram sobre essa vida os dias maus, os dias difíceis, os dias de luta, né? Como cada um de nós estamos sucessivos nessa terra a passar, nenhum de nós estamos isento, porque o Filho de Deus, o maior pregador que houve e que sempre vai haver na face dessa terra, foi Jesus Cristo, irmãos. E ele falou que nesse mundo todos nós iríamos passar por luta, que nesse mundo todos nós teríamos aflições, mas ele falou: tende um bom ânimo. Por quê? Porque ele venceu, irmãos. E se nós verdadeiramente estivermos firmes, arraigados nele, nós também iremos vencer. Mas, irmãos, esse vencer que Deus, Jesus, ele fala na sua palavra, nós não iremos vencer como se fala aí afora: você vai ser um vencedor, se você pede emprestado, você vai emprestar a muito, se você é um funcionário, você vai ser um patrão, você vai ter para sempre esbanjar. Não é esse o vencer de Cristo. O vencer que a palavra fala é nós vencermos a nós mesmos, é vencer as dificuldades do dia a dia. Bom, porque uma coisa é nós vencermos o mundo e outra coisa é nós vencermos no mundo. Porque vencer no mundo, muitas pessoas vencem no mundo. As pessoas estudam, ou talvez já nasceram ali, como se diz, em berço de ouro, né? Tem uma boa condição financeira. São pessoas que vencem no mundo, vencem a cada dia, são bem sucedidas. Agora, vencer o mundo é o que mais Deus ele quer que nós vençamos, irmãos. É vencer o mundo, as dificuldades do mundo, vencer os contratempos dessa terra e vencermos a cada dia as estratégias do inimigo da nossa alma. Porque como nós aqui estamos falando de paciência, o diabo, ele sendo espírito, também ele é um ser paciente. Amém, irmãos? O diabo, ele é paciente, ele não se cansa, ele é espírito. Ou seja, o diabo, ele vai só ruminando, como diz o ditado, né? É como o mineiro, diz que o mineiro ele vai comendo pelas beiradas, né? O diabo assim, ele vai só ali vendo a melhor oportunidade para passar a rasteira. Ou seja, ele vai ali sempre olhando, analisando, vendo a melhor estratégia para que ele venha realmente trazer o dano sobre as nossas vidas. Ou seja, a nossa paciência, irmão, a cada dia tem que estar em Cristo. A nossa busca a cada dia constante tem que estar na palavra do Senhor. Nós não podemos olhar as situações desse mundo e achar que tudo que está acontecendo aí fora, irmão, é coisa comum, é algo normal, é coisa do acaso. Não, tudo isso é a palavra do Senhor se cumprindo. A palavra do Senhor já diz lá em Timóteo que nos últimos tempos os homens seriam maus, avarentos, presunçosos, mais amantes dos deleites do que amigos de Deus. Olha o mundo que nós vivemos, irmãos. Foi essa semana, não é? Foi essa semana mesmo, uma reportagem que os irmãos viram. Mas foi na China, um cidadão em processo de divórcio, né? Pegou um carro, o carro dele invadiu um lugar, um ambiente onde estava cheio de pessoas ali, atropelou, matou 35 pessoas, fora o que ele conseguiu ferir. E ali, após tudo isso, foi encontrado ele dentro do carro, ele com a própria faca sobre o pescoço dele, como se ele quisesse se matar. Ou seja, irmãos, olha a maldade do ser humano, né? Onde pega um veículo, sai por aí à torto e à direito, invade um lugar público para tirar a vida de pessoas inocentes que não tem nada a ver com o caso dele. Mas tudo isso é o que, irmãos? É a influência do diabo. Não somente o diabo, mas a própria natureza humana do ser humano também, a maldade do homem, influenciada também pelas maldades, pela influência do maligno. Pai Giovana, pais crianças, pai irmão Dinaldo, pai, Deus abençoe. Então, irmãos, o
que nós precisamos é ter a cada dia, irmãos, o coração de Deus. Nós precisamos a cada dia ter um espírito realmente disposto a buscar ao Senhor, irmãos. Porque as coisas desse mundo estão acontecendo de mal a pior. E se nós verdadeiramente não buscarmos a Deus, irmãos, nós não iremos suportar as lutas. A Bíblia fala que por causa dos eleitos, dos escolhidos, os tempos, os dias seriam o quê? Abreviados. Como assim abreviado, irmão? Você vê que começa uma semana, praticamente hoje amanhã é sexta. Mas se você voltar seu pensamento, mas foi segunda-feira, foi ontem. Irmão, você vê que uma semana começa boa, rapidinho é domingo, já entra uma semana, já entra outro mês. Logo estamos aí já, dezembro, já estamos aí chegando novamente o tempo da hipocrisia do mundo, né? O Natal, o Ano Novo. As pessoas passam o ano todo brigado um com o outro. Aí chega no final do ano, é o espírito natalino. Aí chega lá, quer dar Feliz Natal, é o espírito natalino. Quando passou as datas de festa, volta a briga, tudo de novo. Aí espera para o próximo final de ano para a paz reinar por 2, 3 dias de novo. Ou seja, irmão, mas em Cristo nós temos paz o ano todo. Em Cristo, na palavra do Senhor, nós temos paz. Não a paz desse mundo, porque nesse mundo não há paz. Mas nós temos a paz de Cristo, do Espírito Santo reinando em nossas vidas, para que assim Ele venha nos dar paciência para nós suportarmos a cada dia as dificuldades, irmãos. Porque no 37 diz assim: porque ainda um pouco de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Quem é aquele que há de vir e virá? Jesus, irmãos. Jesus, Ele vai vir. E Jesus, Ele falou uma palavra lá em Lucas, Ele fala assim: quando o Filho do Homem vier, porventura Ele achará fé sobre a terra? Né, irmão? Por quê? Porque os homens, a cada dia, você vê que as pessoas, elas têm aquele ânimo pronto. Hoje está com aquele vigor, aquele fervor do Espírito, vou buscar a Deus, Deus é tudo na minha vida. Aí Deus permite as dificuldades, as lutas, os momentos difíceis que vêm sobre a vida da pessoa, para provar realmente se é tudo aquilo que ela está proferindo que vai buscar. E quando chega ali, as pessoas, não é tudo isso não, eu não pensei que seria assim, pensei que era só, como falaram para mim, que era só bênção, que era só viver de glória em glória, que Jesus iria me estender a mão, me abençoar, me dar do bom e do melhor. Irmãos, em Cristo nós já temos do bom e do melhor, que é a palavra e o Espírito Santo dele. Aleluia. As demais coisas desse mundo são coisas passageiras, porque Jesus mesmo falou: passarão céus e terra, porém as minhas palavras não hão de passar. Porque no diante de Deus, que vai nos justificar naquele grande dia, não é o nosso bem, nossos bens, nosso poder financeiro. Diante de Deus, diante de Cristo, naquele grande dia, quem vai nos justificar e quem vai nos condenar não é nem o próprio Jesus. São as palavras que Ele proferiu. São as palavras a qual Ele deixou escrito para nós observarmos a cada dia. E a palavra do Senhor, Ele fala aqui para nós no 36, que nós necessitamos, irmão, de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Ou seja, qual a promessa que Deus nos fez? Os irmãos podem responder? Salvação. 1 João 2,25 diz que essa é a promessa que Ele mesmo nos fez, a saber, a vida eterna. Essa é a maior promessa que Deus Ele fez para nós, irmãos. Deus, Ele nos abençoa cada dia, nos dando fôlego de vida, saúde, mas o bem maior que Ele quer dar para nós, irmãos, é nós Ele dar a salvação ao lado dEle, é nós vermos a face dEle assim como Ele realmente é. Hoje, esses dias, eu estava vendo 2 pastores debatendo, e eles falando se verdadeiramente quando o salvo, quando as pessoas forem salvas, se realmente elas iam ver a face de Deus ou não. E um debatia, falava que não, porque a glória de Deus ia impossibilitar a pessoa, mesmo sendo salva, ela não vê a face de Deus. Outro, não, nós vamos ver sempre. Você vê que os homens hoje, irmãos, eles estudam, faz tantos estudos, muitas vezes para se debaterem, ficar ali
gradeando um contra o outro acerca da palavra de Deus. Mas voltando ao assunto da face de Deus, nós seria um Deus injustos, porque a própria palavra dele fala que nós veremos face a face. Nós não veremos face a face. O homem nesse mundo, como Moisés, qual foi o pedido de Moisés? Senhor, mostra-me a tua face. A resposta de Deus foi: olha, homem nenhum possa ver a minha face, que ele venha sobreviver, que ele venha ficar vivo. Por que não? Porque nessa terra, nesse mundo, o nosso corpo debilitado não suporta a glória de Deus. Mas a Bíblia fala que os salvos, aqueles que subirem para a glória, eles terão seus corpos transformados. Porque aquilo que é mortal se revestirá de imortalidade. Aquilo que é perecível vai ser um corpo glorificado. Então nós vamos, pela graça de Deus, ver a face dele. E a própria palavra do Senhor fala que ele mesmo enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Ou seja, irmãos, nesse mundo, as lutas, as dificuldades, os momentos maus que nós passamos, não são momentos passageiros, são momentos que passam. Porque Deus, Ele quer verdadeiramente nos dar força e ânimo para nós suportarmos a cada dia as lutas, dificuldades, suportarmos com paciência, irmão, porque Ele quer nos dar um reino de paz, Ele quer nos dar um reino de alegria, Ele quer nos dar verdadeiramente um reino que não se abala. Porque esse mundo aqui, irmão, já está preparado já para a perdição, mesmo para a ruína. Se a Bíblia fala que o próprio Jesus, passeando certa vez no templo com seus discípulos, os discípulos se maravilharam com a formosura ali do templo, e foi Jesus: olha, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não venha a ser derribado. Jesus não estava falando somente ali do templo, mas estava falando do próprio mundo por si só. Por quê? Houve um tempo que Deus ele colocou fim nessa terra por meio do quê? Da água. Mas agora virá novamente um novo fim, um fim absoluto, que não será mais por meio da água, mas será através do fogo. Através do fogo, irmãos. E Deus, Ele não quer que nenhum de nós pereçamos, pelo contrário, Ele quer que nós a cada dia suportemos as lutas, dificuldades, que nós possamos, por meio da paciência que Ele nos dá, irmão, que nós possamos a cada dia nos achegar ao trono da graça, que nós possamos a cada dia fazer valer, irmãos, entre nós, em nossas vidas, o chamado que Ele tem para cada um de nós. Paulo, ele mesmo fala da graça de Cristo, lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1, ele fala: irmãos, nós nas condições de cooperadores, vos exortamos que não recebais em vão a graça de Deus. O que é receber em vão a graça de Deus, irmãos? É isso que nós estamos aqui pela misericórdia de Deus hoje reunidos, ouvindo a palavra, ouvindo os louvores, nos alimentando da boa palavra, mas essa palavra não fazer efeito em nossas vidas. Vieram os dias maus, dificuldade, e nós, como você pega muitas vezes um papel, quando você olha ali, vamos dizer, um papel que não te serve mais, e olha, isso é lixo, se amassar e jogar, descartar. Muitas vezes, irmãos, as pessoas estão fazendo da graça de Deus como se descarta um papel sem utilidade, porque não aproveitam verdadeiramente a graça e a misericórdia que Deus deu para ela, para cada dia andar na presença dele, irmãos. Porque vai ser luta mesmo, não é com choro, é com gemido, é com batalha, porque ninguém é coroado sem lutar. Nenhum campeão, ele é coroado, ele recebe ali os méritos dele, se primeiramente ele não tem as derrotas primeiro também. Para que as derrotas venham aperfeiçoar a ele, e que ele venha a cada dia o quê? Se aprimorar, para que ele venha a ser um vencedor. Ou seja, mas em Cristo, irmãos, nós nunca somos derrotados. Pelo contrário, nós possamos passar por luta, dificuldade, dia por dia. Mas em Cristo, a Bíblia fala que nós somos mais do que vencedores. Glória a Deus, aleluia. Em Cristo. Em Cristo, irmão. Porque a própria palavra do Senhor fala em Romanos, capítulo 8, versículo 28, fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas. A Bíblia não
fala, olha, todas as coisas boas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não são todas as coisas, tantas as boas, tantas as ruins, tantos dias bons quanto os dias maus, tanto os dias de choro quanto os dias de alegria, são todas as coisas, irmãos. Porque nós falamos aqui, louvamos um louvores que fala ali sobre Daniel. Aquele homem foi jogado na cova dos leões. Por quê, irmão? Porque foi ali, procuraram meios para acusar Daniel. Procuraram todos os meios para acusar aquele homem. Não acharam nenhum meio. Aqueles homens falaram, olha, só tem um meio de pegar ele. Tem que ser na lei do Deus dele. Tem que ser na lei da lei. Porque ele é um homem reto, ele vai ter uma falha ali diante do rei, do Deus dele, na mente daqueles povos, daqueles homens que queriam contradizer, que queriam barrar a obra de Daniel. Eles achavam que Daniel, servindo a Deus, orando a Deus, um dia ia achar brecha para catar Daniel. E foi feito ali, aqueles homens chegaram diante do rei, iludiram, vamos dizer assim, o rei, para que todos, povo, no intervalo de 30 dias, não fizesse nenhuma petição a Deus nenhum, a homem nenhum, a não ser ao rei. E ali aqueles homens ficaram ali de tocar, esperando Daniel. E Daniel, ele tinha um costume, não. Fazia sol, fazia chuva, fosse dias bons, dias ruins, com luta, com dificuldade. A Bíblia fala que Daniel, ele fazia o quê? Orava. Uma vez ao dia? 3 vezes ao dia. Ah, mas Daniel tinha uma vida boa, estava na bênção, por isso que ele orava a Deus. Não, Daniel, ele estava longe de casa. Ele estava longe da pátria dele, ele estava num lugar, numa terra estranha. Mas Daniel, ele estava longe da pátria dele, mas ele não estava longe de Deus. Porque a Bíblia fala que Deus, ele é Deus de longe, e ele também ele é um Deus de perto. E ali a Bíblia fala que Daniel, aqueles homens, pegaram Daniel orando. E foram ali correr para o rei, delatar Daniel. Olha, rei, não foi, o senhor não fez o decreto que não poderia haver nenhum homem que no intervalo de tanto dia pudesse fazer nenhuma petição a nenhum Deus, nem a um homem. E esse Daniel aí está fazendo petições ao seu Deus. Resumindo, irmão, trouxeram Daniel na presença do rei, foi averiguado tudo, e Daniel retrocedeu? Não. Aquele homem, ele preferiu, se fosse possível, como ele foi na cova dos leões, mas ele não voltou atrás, não retrocedeu, falou, não, olha, eu posso retroceder, rei, olha, me dá mais uma chance, oportunidade, que eu vou me prostrar ao seu Deus, vou me prostrar ao Senhor, eu vou fazer petições agora a ti. Não, ele preferiu ir para a cova dos leões, irmão, mas não cedeu à chantagem do diabo. Assim como aqueles 3 jovens, os companheiros de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei construiu uma imagem para a sua própria glória, para se satisfazer a si próprio. E foi dado ali uma ordem que, quando se tocasse os instrumentos de música, todos os povos ali, todas as nações, os magistrados, grandes, pequenos, todos deveriam se prostrar diante da imagem, da estátua. Mas ali houve, no meio da multidão, quando se prostraram, todo mundo, igreja, imagina a cena, uma multidão de pessoas prostradas, e quando as pessoas olham para trás, 3 jovens de pé. Por quê, irmãos? Porque aqueles jovens, eles tinham consciência e certeza do Deus ao qual eles serviam. Aquele jovem, como Daniel, foi levado à presença do rei, e o rei insistindo, olha Daniel, olha, eu vou te dar mais uma chance. Se porventura, quando eu tocar o som das trombetas, das músicas, de gaitas, de vozes, aí se vocês não se prostrar, olha, eu não sei qual é o Deus que pode livrar vocês da minha mão. Qual foi a resposta daqueles jovens? Olha, quanto a isso não precisamos de responder. O Deus ao qual nós servimos, se Ele quiser nos proteger, nos livrar, Ele nos livra. Se não, fique sabendo, ó rei, que aos teus deuses não nos prostraremos, não vamos fazer a tua vontade. Ou seja, aqueles 3 jovens, irmãos, foram jogados na fornalha de fogo ardente. E a Bíblia fala que até mesmo aqueles homens fortes, robustos, que jogaram os jovens na fornalha, e eles morreram pela quentura do fogo,
E a Bíblia fala que o rei se perturbou à noite, foi olhar, e quando olhou, de 3 tinham quantos? 4. Ou seja, antes daqueles 3 jovens chegar lá na fornalha, o 4º homem já estava lá para proteger. A Bíblia fala que o fogo não chamuscou nenhuma parte do corpo deles. O fogo não queimou seus cabelos, não queimou suas vestes, mas teve algo que o fogo queimou na vida daqueles 3 jovens. Sabe o que, irmãos? Aquilo que estava aprisionando a mão deles, porque eles foram jogados como atados, amarrados. Ou seja, mas quando o rei olhou, os 3 estavam passeando com o 4º homem na fornalha, livres, leve e solto, sem nenhuma algo na sua mão prendendo a sua mão. Ô igreja, irmão, no meio do fogo, Deus, Ele livra, Ele protege, Ele guarda, Ele quebra as cadeias do inferno, irmãos. O que nós temos que ter paciência a cada dia, irmãos, para resistir aos dias maus. O que nós temos que ter paciência é a cada dia pedir para Deus: Deus, segura nas minhas mãos, me dê força e ânimo para caminhar contigo a cada dia. É nós reconhecermos, irmão, que nós somos limitados. Aqui não tem super crente, não, eu posso, eu faço e acontece. Não, nós não fazemos nada. Se o Espírito Santo de Deus não estiver com as nossas vidas, se nós não reconhecermos as nossas debilidades, irmãos, infelizmente nós seremos fáceis de cair, porque o orgulho precede a queda. Mas se nós colocarmos Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, reconhecermos que nós somos totalmente dependentes dEle, podem vir os dias maus, as lutas, as dificuldades que nós vamos suportar. Nós temos que a cada dia admitir, irmãos, que nós necessitamos de Deus, que nós somos falhos, que nós somos pecadores. Você vê que antigamente, Paulo, vamos falar de Paulo, eu gosto de falar de Paulo. Paulo, ele reconheceu a sua debilidade. Paulo, ele falou: olha, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Porém, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Por que Paulo falou isso? Será que Paulo estava no pecado? Não. Paulo estava reconhecendo a sua natureza humana, que ele era, mesmo sendo um servo de Deus, mas Paulo, ele tinha que lutar dia após dia, irmão, com a sua natureza pecadora. Assim como cada um de nós temos que lutar a cada dia por nós mesmos, porque o nosso maior inimigo, irmão, não é o diabo, não. O nosso maior inimigo somos nós mesmos, a nossa carne. Porque o diabo, ele só vai ter licença na minha vida para trabalhar se eu der verdadeiramente no popular evangélico brecha para ele trabalhar. Mas Paulo, olha o que Paulo falou, né? Paulo falou que dentre todos os homens, ele era o mais pecador de todos os homens, porque ele perseguiu a igreja de Cristo. Aí hoje você vê os crentes de hoje em dia, só quer ter vitória com sabor de mel. Você é mais precioso do que o ouro de Ofir. Não sou precioso, não. Precioso é a palavra de Deus. Precioso é o Espírito Santo de Deus. Nós temos que reconhecer que realmente quem é digno de honra e de glória não sou eu, não é esses cantores aí que louvam só por louvar, canta só por cantar, só para ganhar mídia, só para gravar CD, ganhar dinheiro. Porque se tivesse verdadeiramente a essência do Espírito Santo de Deus, glorificava a Deus, exaltava a Deus. Mas hoje, irmão, você vê os louvores, hoje em dia aqueles louvores milagres, só para exaltar o ego do homem, para colocar o homem num pedestal, para colocar o homem por cima. Ou seja, o homem, ele tem que estar no lugar dele mesmo. Você fala: olha, Deus, eu sou pecador. Como aquela mulher na casa de Simão, a Bíblia fala que Jesus estava num lugar cercado ali dos religiosos da época, e uma mulher pecadora entrou naquela casa e foi aos pés de Jesus, foi se humilhar aos pés de Jesus. Mas os religiosos olharam e analisaram e falaram: olha, se esse realmente fosse profeta, sabia muito bem quem era essa mulher, porque é uma pecadora.
E a Bíblia fala que Jesus, irmãos, não poderia, o homem não precisava falar nada. Jesus, no poder do Espírito, já imaginava até o que o homem, na sua consciência, estava falando. E Jesus falou: olha, uma coisa eu tenho a dizer. Fala, mestre. Entrei na tua casa, você não me deu um ósculo santo, não me deu água para lavar os pés. Porém, essa mulher pecadora, desde quando chegou aqui, está enxugando os meus pés com seus cabelos, está se prostrada aos meus pés. Ou seja, irmãos, o maior lugar alto que nós temos que estar aos pés de Jesus Cristo mesmo. É os pés de Cristo, o maior lugar, o lugar mais alto que nós temos que estar aos pés do Senhor. Mas para isso nós temos que a cada dia, irmãos, é como diz um ditado do mundo, é matar um leão por dia. É nós suportarmos a cada dia a dificuldade, as pelejas, os levantes que se levantam contra as nossas vidas, irmãos. Amém? Vou ler mais uma passagem aqui, lá no livro de Salmos, Salmos 40. Glória a Deus. Glórias a Deus. Livro de Salmos, capítulo 40, em nome de Jesus. Olha o que o salmista ele declara aqui, irmãos. Livro de Salmos, capítulo 40. Salmos 40, verso 1. O salmista diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não respeita os soberbos nem os que se desviam para a mentira. Amém, igreja? A Bíblia está falando aqui, o salmista, ele está falando que ele esperou desesperadamente no Senhor. É isso? Ele esperou com paciência. Na Bíblia dos irmãos aí tem aí o tempo que o salmista esperou. Está relatando aí, ó, eu esperei 1 ano, esperei 3, 4, 5 anos. Não. Ele está falando que ele esperou. Ou seja, irmãos, se você depositou algo nas mãos do Senhor, família, processo, qualquer coisa, entrega nas mãos do Senhor, irmão, e confia. Deixa nas mãos do Senhor. Não tenta resolver com as suas próprias mãos, não. Ah, mas está demorado, vou tentar dar um jeitinho, vou tentar realmente agir do meu jeito. A Bíblia fala, irmão, que Deus, ele fez uma promessa para Abraão, na velhice dele e na velhice da sua esposa Sara, de dar um filho. Mas Abraão chegou uma vez, e Abraão e Sara quis dar uma mãozinha para Deus. Sara pegou a sua concubina, sua serva ali, e fez o quê? Deu para Abraão: vai, faz um filho nela aí. E a Bíblia fala que ali Abraão teve um filho com a Agar. E ali a Bíblia fala que Deus, irmãos, ficou 13 anos sem falar com Abraão depois desse processo. Mas quando Deus veio novamente falar com Abraão, e Abraão realmente deu ouvido à voz de Deus, e Deus realmente ali sucedeu aquilo que realmente ele prometeu, mesmo na velhice. Porque quando ali aquela mulher ouviu, Sara ouviu os anjos falar que Deus iria abrir a madre dela, a Bíblia fala que aquela mulher, que Sara, ela riu. E os anjos falaram: por que riu a tua mulher? Ela, querendo se justificar, fala: não, eu não ri. Mas os anjos falaram: não, tu riste mesmo. E a Bíblia fala que num tempo determinado de 1 ano certinho, aquela mulher concebeu e deu a luz a um filho. Ou seja, não tente dar uma mãozinha para Deus, não. Não devemos nós dar uma mãozinha para Deus. Porque, irmão, o tempo é de Deus, o agir é de Deus, as promessas são de Deus, mas a paciência quem tem que ter sou eu, é você, somos cada um de nós. Porque o tempo de agir é dele,
É Ele que sabe o momento de agir. O que nós temos que fazer é ter paciência. Está demorado aos nossos olhos humanos. Porque a Bíblia fala que para Deus um dia é como se fosse 1000 anos e 1000 anos como se fosse um dia. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Deus, Ele sabe como agir, como fazer, como realizar. O que basta para nós é entregar nas mãos do Senhor, esperar com paciência e prosseguir adiante. Ah, mas eu entreguei nas mãos do Senhor, vou esperar, vou cruzar minhas pernas e vou esperar Deus agir e fazer. É isso? Não. É marchar. É como Deus falou para aquele povo, que o povo na frente deles, estava o mar vermelho, ou seja, quando olhou para trás, os cavaleiros de Faraó vindo atrás. É como o ditado do mundo, né? Se correr o bicho pega, se brincar o bicho corre. Aí Deus falou para Moisés: Moisés, por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Ou seja, mas era impossível aos olhos do homem, a lógica do homem, marchar, tendo o mar vermelho na frente. Mas a Bíblia fala que Moisés, ele fez o quê? Tocou e o mar se abriu. E o povo passou a terra seca. Passou lá do outro lado. A Bíblia fala que Miriam cantou o hino da vitória. Ou seja, irmão, vamos a cada dia prosseguir, caminhar, vamos marchar. Por mais que o mar da vida esteja na sua frente, Deus, Ele abre o mar para nós passarmos, irmãos. E lá na frente nós vamos ser como Miriam, cantar o hino da vitória. Mesmo que você olhe para trás e veja os cavaleiros de Faraó vindo na sua direção, mas creia que Deus, Ele é maior que todas as circunstâncias. Deus, Ele é maior do que as investidas do diabo. Deus, Ele é maior que tudo sobre as nossas vidas, irmãos. Porque aquele que nos chamou, Ele é maior que tudo. A Bíblia fala que Deus, Ele é o Senhor dos exércitos. É um Deus que nunca perdeu nenhuma peleja. É um Deus que Ele quer olhar dos altos céus. Ele quer olhar para as nossas vidas, irmãos, e dar testemunho de nós, mesmo nas lutas, na dificuldade, nos dias maus. Ele quer dar testemunho de nós, que nem Deus, Ele deu testemunho de Jó. Os irmãos já ouviram falar de Jó? Como foi a vida de Jó? A Bíblia fala que Jó, ele tinha somente um pedaço de telha para se coçar. Depois do processo todo que ele passou, daqui a pouco nós vamos ler, vamos falar de Jó. Mas Jó, irmãos, ele perseverou com Deus até o final. Jó, ele perseverou, ele batalhou, mesmo perdendo tudo, perdendo seus filhos, perdendo suas fazendas, perdendo tudo. Ainda veio, depois de tudo isso, a Bíblia fala que a mulher de Jó veio e falou: olha, você ainda mantém a tua integridade diante de Deus? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Qual foi a resposta de Jó? Mulher, como uma louca tu falas. Recebemos o bem de Deus e porventura não havemos também de receber o mal. Deus deu e Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia fala que Jó falou: ela, não, eu vim do ventre da minha mãe e não voltarei para lá. Ou seja, Jó reconheceu que ele veio nu, que ele não tinha nada. O que ele tinha foi Deus que deu, foi Deus que preparou. Se Deus quis tirar, quem era ele para retroceder, para questionar, para blasfemar contra Deus? Mesmo com a tua mulher incitando ele para fazer tais coisas, ele falou: não, foi Deus quem permitiu. Ou seja, irmãos, nas nossas vidas, nada vai acontecer sobre as nossas vidas que não seja da aprovação do querer de Deus. Mas se nós estivermos firmes com Deus, pode vir o que vier, mesmo com um dia mau, de dificuldade, aquele dia mau, aquela dificuldade, irmão, creia que é Deus nos aperfeiçoando as nossas vidas, é Deus nos dando força ali, nos dando força, vigor, para nós suportarmos aquela dificuldade, para que o nome de Deus seja glorificado. Porque glorificar a Deus nas bênçãos é fácil. Glorificar a Deus com dinheiro no bolso, honrar a Deus com a despensa cheia, é fácil. É quando Deus, Ele quer ver muitas vezes, quando Ele permitir uma certa dificuldade, se nós vamos ter verdadeiramente força e vigor para buscar a Ele. Mas Deus, Ele não desampara ninguém.
A Bíblia diz assim: por mais que uma mãe que gerou, ela vier abandonar o seu filho, Deus todavia não esquece de nós, não se esquece das nossas vidas. Ou seja, você vê que muitas vezes, você vê os relatos aí fora, uma mãe, ela espera 9 meses uma criança no ventre, ela gera, daqui a pouco ela vai lá, joga aquela criança no córrego, abandona por aí. Cadê o sentimento de mãe? Onde muitos que era para proteger, para zelar, muitas vezes é o que faz a maldade com a criança. Mas Deus, Ele não abandona ninguém, irmãos. Pelo contrário, é o homem, somos nós que abandonamos a Deus. Somos nós que voltamos, viramos as costas para o Senhor. Somos nós que muitas vezes olhamos mais para as lutas, para a dificuldade, olhamos mais para os dias maus do que olhar para Deus. Foi como o próprio que nós estávamos falando agora há pouco, Jó falou lá em Jó 19:25, ele falou: sei que o meu Redentor vive e que por mim há de se levantar sobre a face da terra. Ele falou: eu sei que o meu Redentor, ele vive, ele não se esqueceu de mim, ele não me desamparou, por mais que eu esteja passando por isso, mas eu sei que ele vive, e no momento certo ele vai se levantar ao meu favor. Ou seja, irmão, no momento certo Deus, ele se levanta ao nosso favor. O que nós temos que fazer é, como o salmista está falando aqui: esperei com paciência no Senhor. Aí ele fala: e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Irmãos, Deus, ele ouve o clamor, ele ouve o gemido, ele ouve a petição, ele ouve quando verdadeiramente nós estamos na posição com ele. Aí ele vai ouvir, porque a Bíblia fala que Deus, ele não atende a pecadores, porém se alguém é temente a ele e faz a sua vontade, a esse ele ouve. Ou seja, o que nós temos que fazer é esperar com paciência no Senhor, mas a cada dia, a paciência, qual é o inverso de paciência? O quê? Uma pessoa apressada. Mas a Bíblia fala de paciência e também de apressar. A Bíblia fala que em Deus nós temos que ter paciência, mas a Bíblia também fala que nós temos que apressar a vinda do Senhor. Aí como assim, irmão? Apressar a vinda do Senhor como? Nós nos colocando na posição com Ele a cada dia, nos colocando na posição para que quando Ele vier, Ele venha fazer juízo e justiça nessa terra e levar o seu povo para o reino de glória. É isso que Deus, ele quer de nós. Amém? As obras se avançam, irmão. Vamos ler mais uma passagem rapidamente, lá em Tiago capítulo 5. Glórias a Deus. Deus é bom. Deus está dando força e graça aqui para garganta essa semana, para a tosse. Aí de ontem para cá a garganta já começou a inflamar, mas importante que Deus é bom. Deus nos dá força e graça e vai continuar dando a cada dia para nós continuarmos e batalharmos e irmos em frente. Livro de Tiago capítulo 5. Tiago capítulo 5 versículo 7 diz assim: Sede pois, irmãos, pacientes até a vinda do... Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serródia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Vamos no versículo 10, diz assim: Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas, que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó? E vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Amém, irmãos? Amém. Aqui está falando de Jó, nós estávamos falando de Jó. E aqui está falando uma pergunta: irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó? Amém, irmão? Qual foi a paciência de Jó? Esperar em Deus. Esperar, e a Bíblia fala que depois de tudo
que Jó passou, lá na frente, o que Deus fez com Jó? Lhe deu tudo em dobro. Lhe deu tudo de volta, em dobro o que ele tinha perdido. Aleluia. Ou seja, porque Jó esperou com paciência no Senhor. Assim como diz no versículo 7, sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. O Senhor já veio? Hã? Tem dois meios do Senhor vir para nós. Um através da morte, nós partimos, ele veio para nós, amém, querido? E outro é quando ele vier no seu reino de glória, como a Bíblia fala que ele virá nas nuvens. Ou seja, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador, ou seja, tem alguém aqui da roça aqui? Não que manja de irmão Mário. Irmão Mário, quando você trabalhou na roça? Já? Plantava hoje e amanhã já estava colhendo? Não? Tinha que fazer o que? Ir lá, preparar a terra, adubar, né? Colocava adubo, colocava semente, depois todo dia ia fazendo o quê? Não dava para regar não, porque na barriga não tinha como regar. Não tinha nem como regar. Aí o Senhor... Aí tinha que esperar mesmo, aí tinha que ter mais paciência ainda de esperar em Deus na chuva, né? Mas aqui a Bíblia está falando, eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência e receba a chuva temporã e a chuva serode. Ou seja, essas duas chuvas, irmão, é uma chuva leve e moderada, que é uma chuva ali para somente dar uma regada no solo, e outra chuva é aquela chuva que vem mesmo e encharca. Ou seja, Deus aqui está falando, a palavra está falando que o agricultor, o lavrador, ele tem que esperar o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até Deus mandar a chuva, para regar, para dar o fruto, e após ali germinar, dar o fruto, que venha o quê? Ter a colheita. Ou seja, irmãos, quando nós entregamos na mão de Deus, espera, que a colheita Ele vai preparar. Mas para isso nós temos que ter paciência. Vamos esperar, irmão. Vamos a cada dia entregar nas mãos do Senhor. Vamos ter paciência. Vamos a cada dia, irmão, ser pacientes até a vinda do Senhor. Vamos a cada dia aguardar no Senhor, porque Ele é fiel, Ele é poderoso. A Bíblia fala que Deus, Ele é fiel. O homem não é fiel. Por que o homem não é fiel? Porque nós somos seres imperfeitos. Mas Deus, Ele é perfeito, porque Ele não pode negar a si próprio. Não pode negar a si mesmo. Porque Deus, irmão, Ele tem todo o prazer em nos abençoar, nos dar força, ânimo, graça, para nós continuarmos a cada dia. Mas depende de nós. A paciência quem tem que ter somos nós. Assim como já foi falado aqui acerca do maligno, também o nosso Deus, Ele é Espírito. Ou seja, Deus, através do teu Espírito, Ele quer a cada dia, irmãos, nos dar força e ânimo para nós a cada dia esperar nele. Porque a Bíblia fala que Ele é um Deus invisível, mas real. É o que Paulo fala de Deus. Há um único Deus invisível, mas real. Ou seja, alguém aqui está vendo Deus? Não. Está vendo, irmão Marcelo, Deus? Mas a Bíblia fala que Ele é um Deus real. Glória a Deus. Não é um Deus, irmãos, feito por mão de homem. Você vai lá, faz pela sua arte, imaginação. Você vai lá, fixa Ele numa parede, prende Ele com prego ali, com coisa, para que Ele não venha oscilar e cair. Mas esse Deus que feito por mão de homem, a Bíblia fala, a Bíblia não foi esses tempos que houve a enxurrada no Rio Grande do Sul. Houve uma catedral lá, uma igreja lá que foi inundada pelas águas. E lá vinha um santo, tá, uma imagem. Essa imagem, a igreja foi destruída, irmão. Caiu tudo, aí destruiu tudo, as paredes, a estátua, a imagem ali do povo que idolatrava foi encontrada a quilômetros depois da igreja que foi desabada. E ali depois, quando abaixaram as águas, acharam aquela imagem, e eles ali idolatrando, olha, nós vamos novamente levar ela para lá,
vamos reconstruir e vamos colocar ela no lugar onde ela realmente merece estar. Ou seja, tivesse tanto poder assim, porque não defendeu a si próprio? Foi precisar achar por um monte de homem lá, quilômetros e quilômetros distante de onde ela estava. Ou seja, porque não se defendeu da chuva. Nosso Deus é um Deus que a Bíblia fala que não é servido por um monte de homens, porque Ele mesmo a todos dá folha de vida, saúde, respiração e tudo mais. É Ele que nos dá todas as coisas. Então, se Ele nos dá o necessário para a nossa sobrevivência, não, se nós cremos e confiarmos nele, Ele vai nos dar força e paciência para nós a cada dia perseverarmos com Ele. Depende de nós, depende da nossa perseverança, porque a Bíblia fala que tanto querer como realizar pertence a Ele, segundo a sua boa vontade. Mas se Ele olhando para nós, Ele vê disposição, interesse em nossos corações de buscar a Ele, de crer e confiar nele, nós não iremos realmente ser levados facilmente por nada, por qualquer coisa que vier sobre as nossas vidas. Pelo contrário, mesmo nos dias maus, nas dificuldades, nós vamos nos mantermos firmes com Deus e prosseguimos até o alvo. E o alvo da nossa vida é nós alcançarmos, irmãos, a nossa salvação. Alcançarmos um reino que não pode ser abalado. Ou seja, o nosso alvo é nós, em vida, perseverarmos com Cristo, para que quando o nosso corpo partirmos dessa terra, que a nossa alma possa repousar segura com Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Só até aqui a palavra e as palmas nessa noite. Louvado seja o nome santo do Senhor.